Olá, primeira série, tudo bem com vocês? Então hoje vamos começar a nossa apostila, tá? A apostila 01. Alguns assuntos nós já vimos nas nossas aulas anteriores, nas nossas aulas de revisão. Um assunto que nós não vimos foi o logaritmos significativos, então vamos fechar esse conteúdo e vamos fazer uma revisão de tudo que nós já vimos, tá? Usando a apostila a partir de agora. Então vamos lá. Eu já falei para vocês sobre grandezas físicas, né? Então grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, tá? Então essa grandeza ela pode ser do tipo escalado ou do tipo vetorial. O aluno não pode esquecer dessas duas características, tá? A grandeza escalar é aquela que só tem um número, um módulo. Já a vetorial ela possui modo, direção e sentido. Nós já vimos essa parte. Tá? E aqui eu apresentei para vocês as unidades básicas do SI, que é o sistema internacional, o sistema padrão. O aluno tem que respeitar o símbolo, tá, de cada grandeza. Bom, então vamos lá, olha só. Vamos iniciar essa parte sobre incerteza da medida. Então olha só que ele está falando aqui, o ato de medir uma grandeza física, seja ela uma grandeza escalar ou uma grandeza vetorial, consiste em comparar a quantidade de vezes que uma medida padrão cabe em outra. Então, um exemplo, se você está calculando a tua altura, você está comparando a tua altura. Tá? Então, o valor encontrado depende do aparelho ou método utilizado. Por isso, tem precisão limitada. Limitada. Então, presta atenção, se alguém vai medir a altura do João, alguém vai medir a altura do João com uma régua, vai encontrar um valor. Tá? Se alguém vai medir com uma trena, vai encontrar um valor próximo. Ou pode ser um valor completamente diferente, depende da habilidade da pessoa, tá? E também da precisão do instrumento. Então, essa precisão do instrumento que é limitada é chamada de incerteza da medida. Então, toda medida, toda grandeza física, ela possui associada a ela uma incerteza. Então, olha um exemplo aqui. Eu quero saber o comprimento desse lápis. Para saber o comprimento desse lápis, eu vou utilizar uma régua, tá? Então, olha só, eu estou utilizando uma régua. Agora, essa régua aqui, ela tem uma certa incerteza. Eu posso pedir para um aluno calcular o comprimento desse lápis, ele vai falar, professor, tem cerca de 6 centímetros, tem outro que vai falar tem cerca de 7 centímetros, tá? Então tem uma incerteza nessa medida, dada pela régua, e uma imprecisão dada por quem está medindo, tá? Quem está medindo também tem que ter uma certa habilidade ao medir o comprimento desse lápis aqui utilizando essa régua, tá? Então, quando está medindo, pode surgir alguns tipos de erros. São os principais erros são erros grosseiros, né, quando ocorre descuido do operador. Então, você que está medindo, você não tem um cuidado necessário para medir, tá? Ou do instrumento de medida. O instrumento de medida não é adequado. Então, isso é chamado de um erro grosseiro, tá? Pode acontecer um erro sistemático, né, quando ocorre um desvio nas medidas sempre no mesmo sentido, em geral porque o aparelho não está calibrado. Então eu coloco ali 5 kg de alcatra para medir numa balança de farmácia. Uma balança de farmácia ela não está calibrada para medir ali aquela quantidade de alcatra. Tá? Então a balança da farmácia é para medir uma massa maior, tá? Então esse instrumento não está calibrado para isso. Então pode acontecer erros sistemáticos. Também pode acontecer erros aleatórios, né? Quando o desvio das medidas é provocado por variações aleatórias da própria medida. Em geral são provocados por fatores não controlados. Então, por exemplo, eu tenho um recipiente e eu quero medir o volume que a água está ocupando naquele recipiente. Então eu vou tentar medir olhando para aquele recipiente e eu olho por diferentes ângulos, tá? Ou então eu vou medir a altura de uma pessoa e essa pessoa não tem o cuidado de manter o mesmo alinhamento, ou seja, às vezes a pessoa fica no dedinho do pé, às vezes ela fica com todo o pé apoiado no chão. Então isso são erros aleatórios, tudo bem? Então vamos lá, olha só. Eu quero então saber o comprimento desse lápis. Observe que normalmente para calcular o comprimento desse lápis nós vamos usar uma régua, essa régua que você tem em casa aí. Essa régua aqui, ela está de 0 a 1 é unidade centímetro. Então de 0 a 1
1 centímetro, de 0 a 2, 2 centímetros. Aí essa numeração que está aqui se refere a centímetro, tá? Unidade de centímetro. Aqui, ó, entre esses centímetros aqui, eu tenho unidades menores, que são os milímetros, tá? Então, observe aqui, se alguém está medindo esse lápis aqui, a pessoa pode falar para mim, ó, então esse lápis, ele está depois dos 6 centímetros e antes dos 6,5 centímetros, ou seja, antes de 6 centímetros e 5 milímetros, né? Esse maior aqui, ó, é o 5 milímetros. Então eu pergunto, bom, então qual é o comprimento desse lápis aqui? É 6,4 centímetros? É 6,5 centímetros? Qual é? Eu não sei, né? Eu tenho uma imprecisão. Essa régua aqui, ela tem uma limitação, ela tem uma incerteza na medida, porque eu não tenho aqui unidades menores para comparar. Então eu tenho aqui o centímetro e o milímetro. Essas são as unidades dessa régua aqui. Então vamos lá. Para calcular a imprecisão desse instrumento, dessa régua, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó, a incerteza, dado por esse símbolo aqui, essa letra grega, tá? Sigma, a incerteza desse lápis aqui é a metade da menor precisão. Então, qual é a menor precisão? 1 milímetro. Então, 1 vezes 1 dividido por 2 é 0,5. Então, esse valor aqui é chamado incerteza da régua. Então, a incerteza da régua é 0,5 milímetros. Tá? E é essa incerteza que eu vou colocar no meu resultado final. Então, qual vai ser o resultado final do comprimento desse lápis? Ó, então, o comprimento desse lápis, eu sei que ele está aqui, ó, avançando, ó, no 6,4, né? 6,4 centímetros, está avançando, ó. Aqui é 6 centímetros, aqui é 1 milímetro, 2, 3, 4. Ele passou do 4, mas ele está antes do 5. Então, o que eu vou falar? Eu vou falar que esse comprimento aqui tem 64, aqui está em milímetros, tá? Ó, milímetros. 64,5. Por que esse vírgula 5? Esse vírgula 5 é a imprecisão dessa régua que nós calculamos anteriormente, tá? Então, o lápis possui um comprimento de 64,5 milímetros. Se você quiser passar isso para centímetros, você pode passar também, né? Então, 6,45 centímetros. Então, observe aqui que eu consigo medir até o 4, né? Ó, então, eu poderia falar, ó, é 6,4 centímetros, porque eu posso medir até o 4. O resto eu não consigo. Saber onde está aqui entre 4 e 5 eu não consigo. Então, eu coloquei esse 5 aqui, porque esse 5 é a incerteza da régua, tudo bem? Então, o erro dessa régua é de 0,5 milímetros, tudo bem, gente? E observe aqui que esse 0,5, esse 5 aqui, é incerteza, é o erro, é o que eu não sei. Então, todo esse valor aqui, ó, todo esse valor, esse 64,5 ou esse 6,45, são chamados de algarismos significativos, tá? Então, todos esses valores que eu coloquei aqui, todos esses algarismos são algarismos significativos. O 6 e o 4 eu chamo de algarismos exatos, porque esse eu tenho certeza que fazem parte da medição desse comprimento aqui. O 5 eu não sei, o 5 foi o erro ali da régua, o 5 foi o que eu estimei. Então o 5 é algarismo duvidoso ou algarismo estimado. Repetindo, então qual vai ser o comprimento desse lápis aqui? O comprimento desse lápis vai ser até onde eu consigo medir, 6,4. 6,4, mas eu tenho a incerteza ainda, o duvidoso. O duvidoso é o erro da régua. O erro da régua sempre vai ser 0,5 milímetros. É por quê? Porque essa régua está dividida, a menor unidade é 1 milímetro. Então a gente sempre tem que usar a menor unidade, tá? A metade da menor unidade. Então vai ser 0,5 milímetros. Então aqui, ó, eu estimei esse valor aqui, 6, que é o algarismo exato. O 4 é o exato também, ó, porque ele está depois do 4. E o 5 é o erro, é o estimado. Mas todos esses algarismos aqui são chamados de algarismos significativos, porque é o comprimento desse lápis, 6,45, algarismo significativo. O 6 e o 4, que eu tenho certeza, são chamados de algarismos exatos. E o 5 foi o erro, foi o estimado, é o algarismo duvidoso ou algarismo estimado. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, quantos algarismos significativos eu tenho aqui? 1, 2, 3. 3. Tá? Ó,
1, 2, 3. Quantos significativos? 6. Quantos exatos? 2. Quantos duvidosos? 1. Tá? Tudo bem? Então, o comprimento correto que vocês vão ter que colocar quando for medir no lápis é esse valor aqui, 6,45 centímetros. Tudo bem? Bom, então como que eu faço operações com esses algarismos? Olha só, quando eu tenho uma soma ou subtração, como que eu vou fazer? Então a soma ou subtração, eu tenho que respeitar quantidades iguais de algarismos significativos da menor parcela. Olha só, observe aqui, ó, eu tenho 5,24 metros mais 2,561 metros. Aqui é metros também, tá? Então eu vou calcular a soma disso. Então, quantos algarismos significativos eu tenho aqui? 3. E aqui, 4. Então, a soma que eu tenho que fazer é com a menor quantidade de algarismos significativos. Então, aqui é 3, então aqui também tem que ser 3. Então, eu jogo fora esse 1 aqui. Então, não faço a conta com esse 1. Tá? Se esse 1 fosse 5 ou maior que 5, eu teria que usar a regra do arredondamento. Então, aqui, ó, quando eu jogo fora esse 1, aqui eu fico com 3 algarismos significativos, aqui também fico com 3. Então, eu vou somar 5,24 metros mais 2,56 metros, dá quanto? 7,80. Observe que o resultado tem que ter a mesma quantidade de algarismos significativos, tá? Se aqui eu tenho 3, aqui também tem que ter 3. Então, se você vai fazer a conta, você não pode dar o resultado 7,8. Tudo bem? 7,8 você não pode dar esse resultado assim. Você tem que dar 7,80. Tá? E quando eu tenho um produto ou uma divisão? Então, o resultado obtido na divisão ou multiplicação deve conter o mesmo número de algarismos significativos do fator que possui a menor quantidade de significativos. Ou seja, ó, observe aqui. Se eu faço 3,45 metros vezes 5,6 metros, aqui, ó, quantos significativos eu tenho? 3 significativos. Aqui quanto? 2. Quando eu faço essa continha, eu obtenho esse valor aqui, ó, 19,32. Então você fez essa continha, faz essa continha. Ó, você vai obter 19,32. Quantos algarismos significativos aqui eu tenho? 4, né? Eu tenho 4 aqui, eu não posso, isso não pode acontecer. Então, na multiplicação ou divisão, o resultado você tem que apresentar para mim com a menor quantidade de algarismos significativos. Quem tem a menor quantidade? 2. Ó. Eu só tenho 2. Então, o resultado também só pode ser 2. Então, isso daqui não está valendo. Só está valendo esse daqui, ó, 2. Então, tem que ser 19. Tá? Então, se vocês estão fazendo uma continha e vocês tem essa conta para fazer, tem 19,32, então o resultado não pode ser 19,32, tem que ser apenas 19, porque 19 tem 2 algarismos significativos, que é o menor número de algarismos significativos de 5,6. 5,6 também tem 2, e aqui tem 3, tem que ser menor. Quem é o menor? É aqui, ó. Tá? Tudo bem, gente? Então, por hoje é só, até a próxima, tchau, tchau.